Olá, seja bem-vindo ao canal PABX-IP na Prática. Aqui Lidiomar Farias, e aqui nós trazemos informações para você dominar na prática as tecnologias do PABX-IP. Então, muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, e hoje nós falaremos sobre o softphone perfeito para o seu PABX-IP. Bem, hoje nós falaremos sobre o softphone perfeito para o seu PABX-IP. Então nós vamos trazer aqui uma dica de um softphone com algumas informações, com alguns detalhes. Então eu quero te convidar a permanecer aqui comigo, a continuar na audiência aqui do nosso canal. Primeiramente eu gostaria de agradecer demais, tá, a você que se inscreveu no nosso canal, né, ali ao Alexandre Wagner, ao Adilson Batista, né, o mesmo nome do zagueiro do Grêmio que jogava na década de 90, né, depois agora veio se tornar técnico, mas isso é para outro vídeo. Também agradecer aí ao Rafael Gomes, Juvenal Fernandes, enfim, tantos outros que têm se inscrito no nosso canal. Isso é um apoio muito grande, pessoal, de verdade. Eu fico aqui a gratidão pelo apoio de vocês, tá? Então todo teu comentário, tua curtida aí ajuda demais a gente permanecer aqui com o canal e também alimentar ele com todos os detalhes, tá bom? Agradeço demais, viu? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um softphone que nós vamos fazer uma avaliação. Nós tivemos contato com o desenvolvedor e nós buscamos maiores detalhes, enfim, e vamos falar sobre ele e você vai entender porque que ele nós estamos falando de um softphone perfeito para o PABX-IP, né, por conta dos recursos que ele tem, por conta dos detalhes que ele disponibiliza, né? Lembrando, né, o PBX ele é hoje uma das principais ferramentas de comunicação empresarial, né, somado a outros softwares, né, o softphone ele faz parte, né, desse ambiente, e o domínio da solução ela traz agilidade na implantação, no uso e possíveis correções. Então é sempre importante você dominar por completo a solução que você vai disponibilizar para o teu cliente, tá ok, pessoal? E eu gostaria que então hoje nós vamos apresentar, alguns já conhecem, né? Nós vamos falar hoje sobre o Zoiper, que é um softphone que ele está disponível em todas as plataformas, né? As principais plataformas, enfim. Você tem aí iOS, Android, Linux, Windows, Mac, e você tem ali vários recursos, tanto na versão free quanto na versão paga, ok? Então nós vamos falar aqui um pouquinho, antes de nós, como é de costume, antes de nós entrarmos no softphone especificamente, a gente vai dar uma olhada aqui na página do desenvolvedor, né? Então nós temos aqui o menu superior, onde fala aqui a questão de branding, onde é possível personalizar. Você que possui uma operação com um pouco mais de recursos, ou que você tem um projeto específico e gostaria de colocar a tua logo, definir alguns parâmetros de configuração, você tem aqui todos os recursos aqui para você utilizar, não é? A questão de você personalizar o softphone, né, com a tua logo, definir algumas, customizar a parte de interface, né? E dentre outras configurações que você pode definir, vamos dizer assim, travar, não é, a configuração ali de alguns pontos ligado ao softphone, né? Então aqui fica esse detalhe interessante. Você que de repente está iniciando nessa parte de voz, em geral os softphones eles te permitem colocar ali a tua logo, colocar alguns detalhes, definir algumas informações, e o Zoiper ele possui essa disponibilidade. Perfeito? Deixa eu traduzir aqui para a gente mostrar também para o pessoal que de repente está começando, tem mais alguns detalhes, né? Então a gente vê aqui a documentação de desenvolvimento, né? A questão o kit de desenvolvimento, né? Integração, enfim. Tem um detalhamento aqui, não é o caso desse vídeo aqui, tá? Vamos para o download, onde é possível realizar o download da versão para uso não comercial, que é a versão gratuita. Já na sequência agora, nós vamos mostrar uma tabelinha uma tabela comparativa, tá? Dessa versão gratuita para a versão paga. Então nós temos aqui embaixo no rodapé, fica aqui um menuzinho, todo momento está aqui, né? O Zoiper 5 Pro, que é possível fazer a aquisição, e nós vamos já na sequência mostrar a diferença da versão paga para a versão gratuita. Então aqui em produtos é possível visualizar aqui os detalhes, não é, para a compra da versão paga, onde você tem algumas informações já detalhando
o diferencial dela, né? Tem a versão de Android, também tem alguns detalhes, algumas informações de iOS, onde é possível visualizar as telas, né? Você que vai participar de alguma definição de projeto, essas telas são importantes para você informar o teu cliente, mostrar previamente, né? Para fazer uma análise ali da implantação, perfeito? Então, enfim, temos aqui a aba de ajuda, né, de algumas dúvidas que você pode buscar informação, contato com a equipe. Eu vou deixar aqui também, nós já temos aqui, né, a sales@zoiper.com, onde você pode fazer o contato. O contato com a equipe, com eles é muito rápida, tá? Apesar de não ser nacional no Brasil, né? Ela é muito rápida. Eu falo nacional no Brasil porque nós temos audiência também fora, em português fora do Brasil. Nós temos aqui um retorno muito rápido da equipe de suporte. Eu vou deixar o contato da equipe comercial que me atendeu, que me passou algumas informações, tá ok? Então, prosseguindo aqui na aba de compra, você pode fazer a compra da versão paga, tá? Onde você vai ter ali todos os recursos adicionais. Então vamos rapidamente aqui já mostrando agora um comparativo, tá? Entre a versão Free e a versão Pro. Você pode ter acesso ali a zoiper.com, Products Zoiper 5 Futures, onde você vai visualizar esse comparativo. Então você tem aqui, é um softphone que ele tem um suporte ao IAX, né? Então se você utiliza esse protocolo ou utiliza em algum teste ou de alguma forma, você pode utilizar ele. As plataformas de desktop, né? Windows, Mac, Linux, Voice Calls. Na versão gratuita ele suporta 2 chamadas, mas na versão paga você pode registrar mais de uma conta, mais de um número, por exemplo. Então você poderia ter ali vários números ou mais de um ramal registrado no mesmo softphone. Isso é interessante porque em algum momento você vai precisar desenvolver ali alguma ação que precisa ter mais de um ramal registrado. Isso é muito interessante. E aqui tem uma série de recursos, né? Autoatendimento, né? Onde está disponível apenas na versão Pro, gravação de chamadas, enfim, a gente poderia integração com Outlook, a importação em CSV. A versão que nós vamos olhar aqui é a versão Pro, tá? Então nós vamos ter esses recursos adicionais aqui disponíveis. A parte de vídeo, você tem ali o codec H264, né, que ele apresenta uma ótima compressão e qualidade, disponível na versão Pro. Enfim, você tem vários pontos que estão na Free e é necessário você avaliar. Por exemplo, tem suporte DLS. Eu vou utilizar esse recurso? Não vou utilizar, então não faz sentido por conta disso. Então, cada projeto você avalia cada um, tá ok, pessoal? Então, gente, aproveitando, antes de concluir essa parte aqui, eu tenho feito esse formato de vídeo sem a filmagem do meu rosto. Se para vocês está ok assim, pessoal, deixa a tua opinião aí. Não, Lidmar, eu gostaria de ver você ali, né, mostrando o teu rosto ali pra gente, né, ver além do áudio. Então deixa o teu comentário aqui, ele é muito importante. Deixa também o teu joinha, né, eu passando aqui com o Pires pedindo um joinha aí, tá ok, pessoal? Seguindo aqui, nós temos o suporte Stum. Nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? Está disponível na versão free, na versão paga, e aí segue uma relação, não é, de informações, de recursos, a parte de branding, né, customização apenas na versão OIM, que é a versão com personalização, ok? Então aqui nós vimos a diferenciação dos recursos da versão paga para a versão free. Então nós vamos abrir aqui o Zoiper, tá? Eu abri ele em tela cheia, nós poderíamos também abrir ele em tela mais compacta. Depois eu vou compactar ela, mas ela em tela cheia é possível visualizar mais detalhes, né? Então aqui eu tenho como eu mencionei, nós estamos trabalhando com a versão Pro, né? Aqui não fala sobre a versão Pro, enfim, mas eu estou na versão Pro porque eu tenho aqui mais de uma conta registrada. Não só por isso, tá, gente? É que eu ia buscar aqui a versão, mas ele não fala especificamente que eu esteja na versão Pro, enfim. Mas
aqui, enfim, vamos seguir. Mas eu estou trabalhando com a versão Pro, tá? Então ele possui uma interface muito fácil de você configurar. Então, por exemplo, aqui na rodinha aqui de cima você adiciona em contas, você pode adicionar, né? Você está visualizando aqui no canto inferior, adicionar, onde você vai inserir as informações do teu usuário. Então, por exemplo, o ramal, o teu PBX e a senha, tá? E aí eu vou inclusive seguir aqui. Deixa eu pegar aqui essa informação. Ó, eu vou Então vamos aqui no ramal 102, ele já está configurado, tá? Vamos colocar aqui, entrar, vamos colocar o servidor, tá bom? Então nós colocamos o usuário e senha, agora o servidor no host onde nós vamos registrar, não vamos configurar proxy. Aqui você pode aguardar ele marcar o DP ou você pode clicar em próximo, ele já adicionou, na verdade, porque já estava essa conta, tá, ok? Então é super simples fazer a adição, não há nenhum grande problema em relação a isso. Então eu só vou entrar aqui em avançado, tá? Eu entrei nessa primeira nesse ramal 102, vou clicar em avançado e aqui nós temos uma série de informações onde você pode, por exemplo, definir o usuário de autenticação, caso seja diferente aqui do nome de usuário. O proxy de saída também você pode definir, isso é padrão em geral nos softphones. O registro na inicialização, que você vai iniciar o teu computador, ou enfim, aqui na versão de Windows, você vai iniciar o Windows, ele vai iniciar com o teu computador, com o sistema operacional. Seguindo aqui você tem a questão de caracteres de descagem, em geral você pode deixar como padrão, tá? Correio de voz, você pode também ter ali uma definição já do correio de voz. DTMF, pode fazer alteração para o modo de DTMF que você for utilizar. Seguindo aqui questão de Cisco, né? Retenção da RFC 3264, em caso você utilize o Cisco Unified Communications Manager, né? O manager do Cisco. O transporte, caso você utilize, por exemplo, TLS, se você tem a transporte seguro, aí você pode marcar o TLS, enfim, e ir aplicando as configurações que forem necessárias. Aqui servidor de STUM, tá? Você pode usar um STUM personalizado ou global ou não utilizar, né? É interessante você manter o global, né? Utiliza um padrão que é o stum.zoiper.com e ele vai te retornar, vai atualizar ali conforme a gente já mostrou em vídeo anterior. Seguindo aqui, pessoal, nós temos a relação de codecs disponíveis e aqui os codecs selecionados. Então note que nós temos aqui o G729. Então na versão paga ele possui o codec G729. Na versão free ele não possui. Então de novo, vale você avaliar se você possui ali o G711 disponível, né? Nós temos aqui nessa relação, deixa eu voltar aqui, ó, nessa relação os codecs, a relação de codecs que estão disponíveis, tá? Então essa é a relação free, ok? O G711 é bastante comum. De novo, esse vídeo ele é para você que é iniciante, para você que já tem uma experiência. Talvez você que já tem uma semana de experiência vai dizer, mas para que repetir essa informação? Mas é que tem o pessoal que está iniciando, então nunca é demais você trazer o detalhe, né, da informação. Então na versão free você tem o G711, tá? Existem, claro, outros softphones que possuem o G729 disponível na versão free, mas aqui a gente está abordando esse especificamente. Perfeito, pessoal? Deixa eu retornar aqui. Então voltamos aqui na configuração de codecs. Codecs de vídeo, os dois estão definidos, né? Então, o GVP8 e o H264, tá? Questão também de criptografia, se você utiliza a questão de criptografia, você vê todos os detalhes aqui, uma configuração bem específica que nós não vemos em muitos softphones. Você não tem todo esse recurso aqui. Então por isso que quando você domina a ferramenta que você utiliza,
você pode disponibilizar para o teu cliente um recurso mais avançado, tá? Isso muitas vezes vai fazer um diferencial, eu estou só retornando aqui, vai ser um diferencial na entrega do teu serviço, ok, pessoal? Então, retornando aqui, aqui em contas nós mostramos. Contatos você pode também importar, fazer a questão de importação, integração com Outlook, com Google. Aqui em áudio nós vimos já uma parte. Não, aqui em áudio é a questão de você pode definir o microfone de entrada e saída, né? Digamos que você tem um headset e você quer ouvir o toque de ring num determinado num hardware, e o toque de chamada, né, o de toque você define o equipamento que você vai utilizar. Então isso é muito interessante, muito importante também. Seguindo aqui para vídeo, né, você pode fazer alteração aqui, entrar em alguma configuração para ajustar a aparência também. Você pode aqui você pode estar aplicando, mas é necessário fazer contato, solicitar, tá, para que o pessoal venha disponibilizar. Essa versão que eu estou utilizando aqui é em português do Brasil, então você nota a relação, a grande relação que tem de línguas para o softphone. Então, por exemplo, você vai atender uma multinacional, uma empresa que trabalha com outras filiais, então não precisa você definir, não, eu só vou trabalhar com um idioma. Então o usuário pode definir ali a língua específica que ele vai trabalhar e fica melhor a utilização. Então é muito comum, tá, pessoal, você encontrar empresas maiores onde você tem um escritório remoto, onde você tem funcionários de outros países, e é necessário adequar, né, o chinês, japonês, enfim, russo, você vai adequando conforme a tua necessidade para ficar melhor a entrega do teu serviço, perfeito? Aqui em comportamento são algumas definições, né? Iniciar minimizado, minimize ao fechar, né? Se você não vai fechar completamente, não é? E enfim, são alguns detalhes que você pode definir, tá? Em relação à funcionalidade de chamadas aqui, você pode definir a questão de chamada recebida, qual o comportamento, tá? Enfim, aqui a gente vai seguindo, tá? Click to call também é muito interessante, é um ADD1 que você instala, por exemplo, no Chrome aqui, que está selecionado. Ele vai adicionar um ADD1 no Chrome, e quando tiver um número de telefone, ele vai identificar e já vai te disponibilizar para ligar. Então imagina que você tem uma secretária que ela faz muitas ligações, busca, agenda, por exemplo, ela faz uma secretária que faz agendamento com o mecânico. Então ela procura lá no mecânico, então ela não precisa copiar. Logo que o ADD1 identificar, ele já vai clicar e o Zoiper vai puxar e já vai disponibilizar a chamada. Isso é muito prático, tá? Muito, muito útil também, dependendo do uso do softphone, da posição, do ramal, enfim. Enfim, aqui seguindo questões de provisionamento, para você bloquear, para você restringir a configuração. Avançado, como eu mencionei, Stun, não é? Você tem aqui o servidor Stun Zoiper mesmo, tá? Seguindo aqui opções de TSL, deixa eu ver o que mais vamos seguir aqui. Enfim, aqui em ajuda também tem os detalhes que você pode fazer uso, né? Relatar um problema, tem alguma indicação, tá? E aqui nós voltamos para a tela inicial do Zoiper. É interessante que você pode, o usuário pode fazer uso aqui da tecla para digitar a numeração, né? Então vai digitar 0, 11, enfim, e você pode e você realiza a chamada. Ou você pode também, se você já tiver o contato salvo, o usuário pode procurar. Então eu vou procurar aqui Lidiomar, né? Já vai aparecer aqui diretamente e eu posso fazer a ligação. Deixa eu só puxar para cá que não está aparecendo aqui. Então essa é a tela que ele informa quando ele está fazendo a chamada. Eu vou desconectar aqui. Chamada finalizada. Perfeito.
aqui, deixa eu retornar. Aqui, pronto. Perfeito. Então, essa é a tela inicial, e esse recurso, além do recurso de codec, nós temos outros recursos de transferência, como nós mencionamos aqui nessa aba de comparativo. Você tem algumas funcionalidades que estão incluídas na versão paga, tá? Então você tem, vamos ver aqui onde está essa informação, aqui, ó. Então você tem a gravação, que está na versão paga, conferência. Aqui essa gravação, ela tem a ver com o ramal, não tem a ver com a gravação lá do PBX, tá, pessoal? De repente você já grava lá no PBX, é um ponto, e aqui é outro ponto que você pode ter essa disponibilidade de gravação, ok? Então você tem outros recursos, voicemail, command line dialing, outros recursos que você pode utilizar para discagem, enfim. São recursos muito práticos. Como eu mencionei, você pode também fazer ligações de vídeo, né? Quando você começa a digitar aqui, você pode buscar uma ligação via vídeo, né? E hoje nós estamos apresentando, né, esse softphone, né, que ele possui um destaque. Ele tem suporte, né, protocolo SIP e AX, né, a questão de conexão segura, onde você trabalha com conexão segura, enfim. E eu gostaria de te convidar, né, se você tiver alguma dúvida, se você já utiliza o Zoiper na versão paga, na versão free, a deixar aqui nos nossos comentários, deixar a tua opinião, se ela tem sido eficiente na entrega das chamadas ali onde você utiliza, né? E se você nunca testou, eu recomendo você testar a versão grátis mesmo. Você tem uma grande quantidade de recursos. Eu vou deixar aqui embaixo o contato comercial da equipe que gentilmente me atendeu, a equipe lá do Zoiper que gentilmente me enviou, inclusive, essa conta Pro, para que nós pudéssemos demonstrar esses recursos, e agradeço também a sua atenção aqui. E se você estiver aí curtindo, se você estiver achando interessante, plausível as informações que eu trouxe, não deixe de se inscrever, né? Deixar o teu joinha, deixar o teu curtir aí, que ela é muito importante, sempre importante para nós. Tá ok, pessoal? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.